João capítulo 6, a partir do verso 1, como eu disse, é um texto muito conhecido. Para vocês terem uma ideia, esse milagre aqui é relatado pelos 4 evangelhos. Vocês sabem que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos. Sinótico no grego, a mesma ótica. 80% de semelhança em Mateus, Marcos, Lucas. Você vai encontrar 80% de semelhança. Os milagres se repetem, a narrativa. 90% do evangelho de João, ele é exclusivo. E João, entre tantos milagres exclusivos, decidiu narrar mais uma vez, mesmo os outros evangelhos já tendo falado da multiplicação dos pães e dos peixes. João decide falar para vocês verem a importância desse milagre para aquele período, para aquela época do início da igreja primitiva. João achou extremamente importante relatar com um pouco mais de detalhes como foi a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, tá bom? Diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros, algumas versões, 200 denários de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta. Repare que não é um profeta, o profeta que devia vir ao mundo, fazendo uma referência ao que Moisés disse lá em Deuteronômio. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Se você puder, diga amém. É bom lembrar aos irmãos que essa não é a primeira multiplicação de pães da Bíblia. É a primeira multiplicação de pães que Jesus faz, e ele faz 2 vezes. A primeira multiplicação de pães na Bíblia, quem faz é o profeta Eliseu, 2 Reis, capítulo 4. Eliseu multiplica 20 pães para 100 homens comerem. Jesus aqui vai fazer uma multiplicação muito maior, muito mais poderosa. E como eu disse aqui, os 4 evangelistas falam sobre ela. Eu, particularmente, gosto muito do evangelho de João. Se alguém aqui me acompanha, vai me ouvir falar muito isso. Provavelmente o livro da Bíblia que eu mais li até hoje foi o evangelho que João escreveu. Mas eu gosto muito do momento em que Mateus coloca esse milagre no seu evangelho. Depois, com calma, na sua casa, você vai lá e leia Mateus capítulo 14, que é onde Mateus fala a partir do verso 13, Viviane, sobre esse milagre. Mas se a gente analisar o contexto de Mateus 14, a partir do 1, Mateus começa falando sobre a morte de João Batista. Mateus 14, 1, Mateus começa falando da morte de João Batista. E ele vai até o 12 narrando a morte de João, e quando chega no 13 ele fala da multiplicação de pães e de peixe, que Jesus, ao receber a notícia da morte de João, se retira para um lugar deserto, e a multidão vai atrás dele. Jesus vê os enfermos, sente compaixão, cura-os. Depois ele multiplica peixes e pães, e na madrugada daquele dia, antes do dia seguinte amanhecer, Jesus acalma a tempestade durante a madrugada, na 4ª vigília da noite, em que os discípulos estão sendo assolapados no barco pela ventania. Então olha que coisa interessante, Mateus começa falando no capítulo 14 da morte de João Batista. Todo mundo sabe do vínculo sanguíneo que havia entre Jesus e João. Suas mães eram primas, logo João e Jesus eram primos também em algum grau, tinha um grau forte de parentesco. A diferença de idade entre João e Jesus, 6 meses. E a notícia chega: João morreu precocemente, 30 anos de idade, de uma maneira terrível, decapitado. E a notícia chega para Jesus: João Batista morreu. Então o reino perdeu um profeta que o próprio Jesus disse que nascido de mulher não tinha ninguém igual. E a família perdeu um parente. Então Jesus está sentindo ali o momento da perda, e ele se retira, vai para um lugar deserto. Só que a multidão não quer saber se o reino perdeu um profeta, se a família perdeu um parente. A multidão quer milagre, a multidão quer alguma coisa. E a multidão vai atrás de Jesus. E Mateus diz que Jesus, observando a multidão, sente grande compaixão. E quando ele vê que o povo precisa de milagres, ele cura todos os enfermos naquele dia.
E aí ele se vê que o povo está com fome, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Ele sobe no monte para orar e ordena os discípulos que entrem no barco. Na 4ª vigília da noite, os discípulos já estão prestes a naufragar. Ele vai caminhando por sobre as águas e acalma a tempestade. Olha que coisa interessante. O dia começou com a notícia ruim, João morreu. Mas Jesus ainda curou, proveu e acalmou tempestades. Nem todo dia a notícia que você vai receber vai ser aquela que você queria receber. Nem todo dia que o telefone tocar, o que vai estar te esperando do outro lado da linha vai ser uma boa notícia. Nem sempre quando você pegar o exame, o diagnóstico vai ser favorável. Nem sempre quando o zap chegar, o áudio também vai ser bom de se ouvir. A vida sempre nos apresenta surpresas e nem todas são agradáveis. Algumas são bem terríveis de se viver. Talvez estou pregando para gente aqui que tem vivido perdas ultimamente. Perdas na área financeira, perdas na área sentimental, perda em várias áreas da vida. E aí eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui agora. Deus te trouxe essa noite para dizer que, apesar das perdas, Jesus ainda cura, ainda provê e ainda acalma tempestades. Não é porque o dia começou com uma notícia ruim que vai terminar com uma notícia ruim. Não é porque 2021 começou de maneira ruim que vai terminar de maneira ruim. O Deus que é a fonte da vida, a fonte de vida, adora aqui nessa terça-feira. Ele é especialista em transformar maldição em bênção e pegar o pior cenário que existe e fazer um palco de milagre nesse cenário. Alguém mais crê nessa palavra junto comigo aqui? Então vou liberá-la sobre a sua vida. A nível de introdução da mensagem ainda, se prepare, porque apesar dos percalços, apesar das intempéries, apesar das dificuldades que a vida tem te apresentado, você ainda verá Jesus curando, Jesus provendo, e ainda verá muita tempestade ser acalmada na sua vida. Eu não sou louco de mexer com a emoção de ninguém. Eu sei que não é para todo mundo aqui, mas quem sabe alguns aqui ao chegarem em casa hoje, meter a mão na maçaneta da porta e entrar, a tempestade já foi acalmada. Quem sabe tem gente aqui que quando o dia começou, você apostou que ia terminar pior do que começou, mas Deus vai te surpreender. O fim das coisas será melhor do que o princípio delas. A glória da última casa será maior do que a primeira. Deus é especialista nisso. Descansa o seu coração. Reino de Deus não conhece crise. Reino de Deus não conhece lockdown. Reino de Deus não conhece pandemia. Covid-19 só pega na gente. Deus não. Dependendo do cenário, ele faz milagres. E aí Jesus então recebe a notícia da morte de João e retira-se para um lugar deserto. A multidão vai atrás dele. Aí vamos para a narrativa do que João está falando aqui. Aí João diz que Jesus... Essa é a primeira que eu ouço. Cheirosão foi a primeira vez que eu ouvi Jesus cheirosão. Já ouvi tudo, mas essa foi boa. Vou levar comigo. Essa foi boa. Jesus cheirosão. A Rosa de Saron está falando verdade. E aí a multidão segue Jesus no verso 2. Preste atenção. A multidão segue Jesus no verso 2. Se você tiver com a Bíblia aberta e quiser me acompanhar, será interessante. Grande multidão seguia porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Eu não vou nem falar de sinais aqui, que da última vez eu preguei sobre a primeira vez e última que eu estive aqui, eu falei sobre Moisés e falei a questão de sinais. Por que João chama milagre de sinal e não de milagre? Porque todo sinal é maior do que o objeto para o qual ele aponta. Vou repetir, todo sinal é menor do que o objeto para o qual ele aponta. Você está dirigindo o seu carro, tem uma placa, Shopping Vitória. Quando você chega no shopping, o shopping é do tamanho da placa? Porque a placa era só um, então o sinal sempre é menor do que o objeto para o qual ele aponta. Por que João não chama milagre de milagre, chama milagre de sinal? Porque João está escrevendo um evangelho apologético. Final do primeiro século, o gnosticismo começou a invadir a igreja primitiva, e dentro da doutrina agnóstica, eles diziam que Jesus não era Deus, era um ser enviado por Deus, tal qual os anjos. Por isso que João começa o evangelho. No princípio era o verbo, e o verbo não era um ser enviado por Deus, o verbo era Deus. E aí João diz, primeiro sinal, transformou água em vinho. Segundo sinal, curou o filho do oficial a 30 quilômetros de distância. Terceiro sinal, paralítico há 38 anos do tanque de Betesda. Quarto sinal, multiplicação dos pães e do peixe. Quinto sinal, acalmou a tempestade. Sexto sinal, curou um cego de nascença. Sétimo sinal, ressuscitou Lázaro morto há 4 dias. Mas por que João chama de sinal? Ou seja, transformar água em vinho é só um sinal, não é tudo que ele pode fazer. Curar a distância é só um sinal, não é tudo que ele pode fazer. Multiplicar peixe e pão é só um sinal, não é tudo que ele pode fazer. O que Deus tem feito na sua vida são só sinais. Ele ainda pode fazer muito mais do que o que ele já fez até hoje. É só sinal. E a multidão via os sinais e ia atrás de Jesus.
E aí Jesus então vai subir o monte e vai se assentar. Preste atenção no texto. Jesus sobe e se assenta no verso 3. Aí parece que João muda de assunto completamente, pastores. Parece que João muda de assunto. Desculpa beber tanta água, é porque eu corri 5 quilômetros agora, meia hora de vir para cá. Obrigado pelo informa, tá, amada? A irmã é minha amiga mesmo. Estou em forma de bujão, isso sim. Mas parece que João muda de assunto. Porque até o verso 3, João está contando o que Jesus faz. Aí no verso 4, João muda de assunto e fala assim: a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Aí João continua. E aí a multidão chegou, então parece que essa informação de data está meio fora de contexto. Por que João cita a Páscoa? Que necessidade haveria de João dizer que a Páscoa estava chegando? É que a Páscoa traz à memória o quê? A fuga do Egito, o êxodo. E quando o povo saiu do Egito, durante 40 anos no deserto, Deus o sustentou com maná. E Jesus ia fazer um milagre de multiplicação de quê? Pão. Então João está dizendo o seguinte, ó, quando você traz à memória aquilo que Deus já fez, fica mais fácil acreditar no que Ele vai fazer. Então na memória do povo estava fresco ainda. Deus cuidou da gente 40 anos no deserto com pão. Então Ele pode multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para a gente comer. Fica aqui para você, quando você traz à memória o que Deus já fez, fica mais fácil você acreditar e deixar o coração aberto para aquilo que Ele já pode fazer, para aquilo que Ele vai fazer. Você quer ver? Tem gente aqui que já viu Deus abrir porta onde nem tinha porta para ser aberta. Tem gente aqui que Deus curou de enfermidade incurável. Tem gente aqui que Deus mandou provisão no meio do deserto. E agora, por causa desse problema, você vai se deixar abater e ficar cabisbaixo? Lembra o que Deus já fez na sua vida, que vai ser mais fácil continuar a jornada e acreditar naquilo que Ele pode fazer. Eu vou fazer uma pergunta retórica aqui para você pensar, mas se puder interagir comigo, eu agradeço. Você crê que Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida? Então dá um brado de vitória aí, se essa palavra é para você. Traga à memória o que Ele já fez, vai ficar mais fácil acreditar no que Ele pode fazer. Quantas vezes Deus já te socorreu? Você acha que Ele vai te deixar na mão agora? Se Ele nunca falhou com ninguém, você acha que vai ser com você que Ele vai falhar? Aí João diz, olha, se ele alimentou o povo no deserto, Ele pode multiplicar pão para essa multidão de 5 mil. Se Ele alimentou 600 mil homens, que são 5 mil para Ele? Nada. Aí João diz no verso 5, então Jesus levantando os olhos, vamos fazer uma exegese rápida aqui, muito objetiva. No verso 3 ele está no monte assentado, correto? Lembrando que João é testemunha ocular do ministério de Jesus. Marcos e Lucas não foram. Marcos foi moço de Pedro, Lucas foi moço de Paulo, Mateus testemunha ocular, João uma testemunha ocular. E João dá detalhes que os outros evangelistas não deram por ser um discípulo mais próximo de Jesus. Aí João estava lá, João diz, olha, ele subiu no monte e se assentou. Então o cenário que você tem que ter em mente aqui, Jesus assentado no monte. E aí o texto diz que a multidão vinha ter com ele, ó, verso 5, levantando os olhos e vendo que a multidão vinha ter. A multidão estava a caminho, estava chegando. A multidão vinha ter com ele, Jesus chamou Filipe e falou, onde é que nós vamos comprar pão para esse povo comer? E aí o que é interessantíssimo é que o texto diz assim, mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Pastor Tiago, a multidão nem tinha chegado. Jesus olhou e falou, eles vão chegar e vão ter um problema. Mas antes do problema chegar, eu já sei que o problema vai chegar e já tem uma solução para ele. Eu vou perguntar para Filipe, já vou explicar por que ele pergunta para Filipe, mas a aplicação que eu quero fazer aqui é essa. Tem gente aqui que não sabe, mas vai enfrentar problema amanhã. Tem gente aqui que não sabe, mas o problema vai bater na sua porta. E a notícia que eu tenho para te dar é essa. Antes do problema chegar, ele já sabe que o problema vai chegar e já tem solução para esse problema. Ele já sabe o que vai fazer porque nada o surpreende. Nada o surpreende, ele já sabia que o povo ia ter uma necessidade, o povo ia ter fome. E aí vamos adiantar aqui, ele chama Filipe, vamos pensar, tinha 12 que andavam com ele, mais 70 no outro ciclo de discípulos, 72, algumas traduções. E por que no meio de tantos discípulos ele chama logo Filipe para questionar, onde nós compraremos pão para essa gente comer? E aí João é categórico, João diz, ele fez isso para poder experimentar, a versão que eu estou usando diz para experimentar Filipe. Filipe, que resposta você tem para esse problema? E por que Jesus chama Filipe? Vou dar 2 razões aqui. Primeira, é que a gente fala muito de Tomé, mas Filipe também era um cara questionador. Um dia Jesus estava pregando sobre o Pai, falando sobre o Pai, e Filipe falou, o Senhor fala tanto sobre o Pai, eu nunca vi o Pai. Aí Jesus disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Um dia André chegou para Filipe e falou assim, os gregos querem conhecer Jesus. Aí Filipe falou, já tem tanto judeu querendo conhecer, você quer levar grego também? Então Filipe é um cara questionador.
Morava no Rio, em Campo Grande. Onde eu moro, não era daqui, com certeza. Aí Jesus falou, em outras palavras, estou aplicando o texto. Ah, Felipe, você gosta de questionar? Deixa eu ver como é que você reage quando é questionado. Gostinho de bezetacil, vamos lá. Você gosta de exigir, então como é que você reage quando é exigido? Porque tem gente que é assim, se fosse eu no lugar fazia, Deus te coloca no lugar e diz, agora faz. Se fosse eu lá fazia diferente, Deus te coloca no lugar e diz, agora faz diferente. E aí sabe o que é interessante? É que Felipe não tem uma resposta para dar, porque 90% dos questionadores não sabem o que fazer quando são questionados. Jesus diz, fala aí, Felipe, como é que compra pão para esse povo? E aí, Felipe? Você não gosta de questionar? Cadê o pai? Por que grego? Fala aí, Felipe, agora como é que alimenta 5.000 pessoas? É de graça. Vou acabar dando um microfone para ele daqui a pouco. Está pregando comigo. Depois eu te dou um mistério aí, varão. Jesus vai dizer, e aí, Felipe, como é que você reage quando é questionado? Como é que você faz? Primeira razão porque Jesus questiona Felipe, porque Felipe é questionador. Segunda razão, vamos lá, agora vou precisar que você me acompanhe na Bíblia. Dá para colocar na tela o texto, se pedir? Dá? Isso aqui é outro nível, né? Isso é fonte de vida. Por favor, coloca para mim Lucas capítulo 9, verso 10, se puder, senão a gente lê aqui. Lucas capítulo 9, verso 10. Pessoal da mídia aí, os midianitas. Brincadeira, tá, irmão? Mas quem trabalha na mídia é o quê, irmão? Brincadeira, gente. Por favor, coloca o texto aí, tá? Não colocaram não, ficaram nervosos. Lucas capítulo 9, verso 10. Lucas capítulo 9, verso 10. Também fala sobre a multiplicação de pães, ok? Só que é a visão de Lucas. Muito obrigado, desculpa pelo midianita, tá? E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Preste atenção, esse texto aqui de Lucas 9:10 está falando da multiplicação de pães. Se você olhar a epígrafe do texto, ou seja, aquele negrito em cima ali, que mostra o que está falando, o assunto do texto, né? Epígrafe, está falando da primeira multiplicação de pães. Só que Lucas dá uma informação que João não dá. Lucas diz onde o milagre aconteceu. Lucas diz que o milagre aconteceu no deserto próximo à cidade chamada Betsaida. Então a multiplicação de pães acontece próximo a Betsaida. Me ajuda aí, próximo a Betsaida. Agora João 1,44, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, verso 44. Por que Betsaida? Primeiro, por que Filipe? Primeiro, porque ele estava em Betsaida. E João 1,44 traz uma informação importantíssima. João 1,44 diz o seguinte: e Filipe era de Betsaida. Filipe era de onde? Então Filipe era da cidade onde Jesus ia multiplicar pães. Filipe era da cidade onde a multidão estava com fome. Então por que Jesus chama Filipe? Filipe, porque você mora aqui. Então ninguém melhor para saber onde comprar pão do que você. Você não é de Betsaida, Filipe? Então onde é que compra pão? Onde é que tem padaria aqui, Filipe? Onde é que compra pão para esse povo? Aí eu aprendi uma lição com isso aqui. Deus sempre vai exigir de mim uma resposta para o lugar que Ele me colocou. Vou repetir. Deus sempre vai exigir de nós uma resposta para o lugar onde Ele nos colocou. Você acha que você estuda onde você estuda por acaso? Você acha que você trabalha onde trabalha por acaso? Você congrega onde congrega por acaso? Você tem a responsabilidade de ter uma resposta para os problemas que surgirem aí. Deus te colocou aí para ser uma resposta. Só que o problema é que de vez em quando a gente faz igual o Filipe, a gente questiona mais do que responde. Mas você é uma resposta de Deus para esse problema. Você é uma resposta de Deus para a sua família. Você tem uma resposta que eles não têm, porque eles não conhecem o Deus que você conhece. Então quando os problemas surgirem, tenha na ponta da língua uma resposta: o meu Deus é poderoso para fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas aí Filipe não tem uma resposta. Filipe vira para Jesus e fala o seguinte: Senhor, vamos lá para o texto. Filipe diz assim, no verso 7, Senhor, 200 dinheiro de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Eu estou usando a Almeida Revista e Corrigida, vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora, uma versão que eu tenho gostado bastante de usá-la. Eu não a uso no altar porque a maioria dos irmãos, quase que na totalidade da igreja, usa a Almeida Revista e Corrigida. Então, para não ficar uma versão muito diferente dos irmãos, eu
acabo olhando aqui, às vezes, quando é necessário, olho aqui o telefone. Então vamos lá, o mesmo texto, João 6,7, na NVT, porque lendo na Almeida Revista e Corrigida, dá a impressão que Filipe está dizendo que tem 200 dinheiro. Mas ele não está dizendo que tem 200 denários para poder comprar pão. Olha o que diz a NVT, a tradução fica melhor. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Filipe não está dizendo que tem 200 dinheiro, Filipe está dizendo que era necessário 200 dinheiros. E por que na NVT traduz-se por vários meses? Simples demais. Porque em Mateus capítulo 20, verso 2, diz que o salário de um trabalhador comum na Judéia naquele tempo era um denário. Então, um trabalhador comum na Judéia naquele tempo, salário mínimo, um denário por dia. E Filipe diz, tinha que ter 200 denários para comprar pão. Se você fizer as contas, 200 denários vai dar aí aproximadamente 6, 7, 8 meses de trabalho, porque 300 denários era o salário de um ano. 200 denários vai dar aí 8 meses de trabalho aproximadamente. Então Filipe está dizendo, Senhor, Jesus disse, Filipe, tem um problema para resolver hoje. Filipe falou, me dá 8 meses de trabalho que eu resolvo. Se o Senhor me der 8 meses de espera, se o Senhor me esperar 8 meses, quem sabe, trabalhando muito de suor em suor, eu consigo comprar pão para esse povo. E aqui está, de vez em quando a gente sofre da síndrome de Filipe. Por quê? Porque o problema aparece hoje, a gente quer empurrar a solução com a barriga para amanhã. O problema está urgente, está urgindo, o problema está gritando aqui na nossa frente, e nós, como bons brasileiros que somos especialistas em protelar, empurrar com a barriga. Tem gente que hoje é 23, né, de novembro, esse mesmo 24? 23, tem gente dizendo assim, o ano já acabou. Deus está dizendo, deixa eu te dar uma ideia, eu fiz o universo inteiro com 6 dias, né, descansei no 7º. Tem gente que o problema está para resolver hoje, ele está jogando a solução do problema para o ano que vem. Não, 2022, ninguém me segura. Irmão, se tem um culto que eu amo, é culto de virada de ano, é top demais. Porque a galera começa a olhar para o relógio e fala, 10, ninguém me segura. 9, sai da frente, Satanás. 8, vou arrebentar, a academia me espera. 7, vou fazer dieta. E os anjos tudo rindo, já conheço a história, já vi isso um montão de vezes. 6, vou voltar a fazer meu curso de inglês. 5, 4, 3, 2, 1, virou. Vamos para casa comer rabanada e tomar Coca-Cola. No dia 2 eu começo a dieta. Vocês estão aí? Nós somos especialistas em colocar tudo na conta do tempo. Deixa eu dizer um negócio aqui, o tempo não resolve tudo, isso é um adágio enganoso. O tempo revela tudo, mas não resolve tudo. O tempo não resolve, não cura um câncer, o tempo revela um câncer. O que cura o câncer é o tratamento ao longo do tempo. Então, se o tempo for passando e você não fizer nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. E aí Filipe falou, me dá aqui 8 meses de trabalho que talvez eu consiga resolver esse negócio. Quando eu olho isso aqui, eu lembro de Marta, imediatamente, numa outra ocasião, já estou cavando uma agenda, eu vou falar sobre Lázaro. Numa outra ocasião eu falo sobre João 11. Jesus chega em Betânia, Marta vai correndo até onde está Jesus e fala assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela começa chegando, colocando a solução no passado. Se o Senhor estivesse, tem gente que sofre da síndrome de Marta, se ano passado eu tivesse essa oportunidade, se em 2020 tivesse acontecido, 2021 não estava assim. A gente coloca no passado, aí Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, aí Jesus diz, calma Marta, seu irmão há de ressuscitar. Aí Marta quis dar uma de teóloga para cima de Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar naquele grande dia. E é dia com D maiúsculo, ou seja, no dia da ressurreição. Ela está dizendo o seguinte, eu sei que vai ter um dia, Jesus, que todos os mortos vão ressuscitar. Nesse dia, meu irmão vai ser ressuscitado também. Então Marta tira a solução do passado e joga lá para o futuro. Não aconteceu ontem, não aconteceu 4 dias atrás, mas lá no futuro um dia vai acontecer. Nós somos assim, já que não deu certo no passado, só vai dar lá no futuro. Aí Jesus diz, Marta, você não entende nada de teologia. Ressurreição não é um dia, ressurreição é uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Pode chegar o dia que quiser no calendário, se eu não estiver presente não tem milagre, porque Isaías 43:13 ele disse, antes que houvesse dia, eu sou, antes de ter domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu sou, antes de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu sou, antes dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios, eu sou. Ei, pode chegar o dia que quiser no calendário,
gente nos dias não tem milagre, mas eu tenho uma notícia para te dar. Aleluia! Ele estava crucificado, haviam 2 ladrões. Um falou: se você é o Cristo, desce daqui, se livra e livra a gente também, porque o cara achou que ser crente era ser livre da cruz, mas não é, é triunfar na cruz. O outro entendeu, o outro era da fonte de vida. Aí o outro falou: eu reconheço que o senhor é rei, então lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou algumas traduções, quando entrares no teu reino. O cara está dizendo: olha, eu errei no passado, estou pagando no presente, mas acredito que o senhor pode mudar minha história lá no futuro, no seu reino. Aí Jesus disse: não vai ser lá no futuro, hoje. Marta está dizendo: não deu no passado, mas na ressurreição Jesus diz: hoje eu ressuscito Lázaro. Filipe está dizendo: daqui 8 meses eu consigo. Jesus está dizendo: é hoje que eu vou multiplicar peixe e pão. Ei, o ontem está na sepultura, o amanhã está no ventre. O dia de acontecer é hoje. Então se tiver que adorar, adora hoje. Se for para dar glória a Deus, dá glória a Deus hoje. Se for para fazer, faz hoje. O dia de agir é hoje. E só quem vai fazer alguma coisa hoje, joga essa mão para o alto aí e adora o nome de Jesus, porque o diabo pensou que você ia ficar calado, Satanás pensou que você ia protelar mais uma vez, mas para vergonha do inferno, você vai sair desse culto dizendo: é hoje que eu tomo atitude, é hoje que eu faço. Então, se for preciso, pega o telefone e liga hoje. Se for preciso, abraça hoje e pede perdão hoje. Se for preciso, faz hoje. Chega de protelar. Chega de colocar na conta do tempo. Aí Filipe falou: me dá 8 meses que eu resolvo. Aí André chegou para salvar a reunião de obreiro. André chegou. Aí André vira para Jesus e fala assim: Senhor, 200 denários não tem não. Verso 9. Mas está aqui um rapaz que não tem 200 denários, mas tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a resposta estava perfeita até aqui, mas tem um ponto e vírgula. Aí é a opinião dele: mas o que é isso para tantos? Já ia tão bem, André. Para que você vai dar a sua opinião, André? Senhor, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ponto e vírgula, mas o que é isso para tantos? Repare a diferença, o contraste. Filipe está colocando a expectativa no que não tem, e André não acredita no que tem. E tem gente que é assim: uns colocam a solução naquilo que não tem, e outros não acreditam que Deus pode fazer com aquilo que ele tem. Tem gente que olha e fala: tem aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas Senhor, o que é isso aqui para o Senhor usar? Aí Jesus diz: na sua mão não é nada, mas passa para mim. Na sua mão não é nada, mas confia a mim, você vai ver o que eu vou fazer. Eu sei que Deus vai responder a oração de alguém aqui agora. Sabe qual é o nosso problema, Gerson? É que nós julgamos a porta pelo tamanho da chave. Para de graça, vou repetir. A gente julga o tamanho da porta pelo tamanho da chave. A gente vê uma chave pequena e pensa que a porta também é pequena. Mas chaves pequenas costumam abrir portas gigantescas. São 5 pães e 2 peixinhos, mas vai alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você pode me ajudar a adorar a Deus por alguns segundos aí? Eu já estou partindo para a conclusão. Mas eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nesse altar, uma comunhão tão doce com o Espírito Santo. Irmã Viviane, gente que olhou para o que Deus colocou na mão dele, está falando: Deus, são 5 pães de cevada e 2 peixinhos, isso aqui não é nada, diante do que eu estou vendo, a demanda é grande demais, o que eu tenho é tão pouco. E Deus dizendo: tem um milagre escondido nesses 5 pães e 2 peixinhos, tem uma provisão escondida aí, não desdenhe do que Deus colocou na sua mão. Deus está falando com alguém aqui agora: não desdenhe do que eu te dei, por menor que seja. Pode me ajudar a adorar Ele aí?
tem uma porta gigantesca para ser aberta com essa chave pequena. Irmão, não precisa encostar em quem está no lado, não precisa tirar a máscara, mas me ajuda a pregar, fala para uns dois, só se você puder dizer assim, a chave é pequena, mas a porta é grande. Pastor Tiago, a chave pode ser pequena, mas a porta que ele abrirá é gigantesca. Não tenha medo de usar a chave, a Gerson, não tenha medo de usar o que ele colocou na sua mão, por menor que seja. É daí que vem a resposta para o maior desafio da sua vida. É daí que vem a provisão. Não desdenhe do que Deus te deu. Agora, por que André está dizendo, mas o que é isso? Repare que olha o que ele diz, o que é isso? É pejorativo. Isso, pejorativo. Primeira coisa que você tem que entender, o que não é nada para você pode ser o tudo do outro. Porque para André não era nada, mas era tudo que o rapaz tinha. Então, pouco de um, o que é pouco para um pode ser o tudo do outro. Cuidado ao emitir sentença de juízo. André falou, o que é isso para tanto? E por que André está desdenhando do que tem ali? Porque olha o detalhe que João dá, irmão. Por isso que eu gosto de João. João é detalhista demais. João diz o seguinte, os pães eram de cevada e os peixes eram 2 peixinhos. João entendia de peixe. João era pescador. Lucas capítulo 5, quando Jesus chama Pedro e André tinham uma companhia de pesca em sociedade com Tiago e João, os 2 irmãos. Eram duas duplas de irmãos. Os caras pescavam de traineira. Em Lucas 5, os 2 barcos quase afundaram de tanto peixe que Jesus colocou na rede. Depois você vai em João 21, o Cristo ressurreto aparece na margem de Tiberíades e fala assim, lança a rede do lado direito. E João disse que quando eles puxaram tinha 153 grandes. Então João sabe diferenciar peixe grande e peixe pequeno. E João falou, os pães eram de cevadas e eram 2 peixinhos. Tem até que fazer biquinho para falar, peixinhos. Não era peixão, era peixinho. Então João falou, isso aqui é pouco demais. Desculpa, André está falando, isso aqui é pouco demais. Pra você ter uma ideia, a cevada era alimento de segunda. O trigo era alimento de primeira. Para você depois com calma pesquisar, 1 Reis 4, 28, Salomão alimentava seus cavalos com cevada. Cevada no tempo de Salomão era comida para cavalo. Isso aqui aponta para a condição social do rapaz. Ele não morava na Mata da Praia. Morava em Campo Grande, hashtag fica a dica, lá no Rio de Janeiro. Zona Oeste do Rio, onde eu moro. Então mostra a constituição social do rapaz. O pão de cevada. Tinha gente que se visse aquele pão de cevada dizia assim, eu comer pão de cevada só como pão de trigo. Pão de cevada? Eu comer pão de cevada? E quantas vezes você olha para o que você tem e fala, é igual a cevada. Ninguém valoriza. Mas Deus está dizendo, é do que ninguém valoriza. É da simplicidade. Porque usa as coisas que não são para confundir as que são. E as loucas para confundir as sábias, e as pequenas para confundir as grandes. E aí João continua o detalhe dizendo assim, eram 2 peixinhos. Agora vamos trazer para o nosso dia a dia. Pastora Viviane, permita-me fazer essa aplicação, trazendo para os dias, para o nosso tempo. Peixe pequeno no nosso português é um termo pejorativo. Você está num ambiente cheio de gente importante, igual eu estou aqui hoje. Eu falo, eu sou peixe pequeno. Só tem peixe grande. Eu sou um lambari. Isso é coisa de mineiro. Nem todos conhecem o lambari. Sou um peixe pequeno. Então, peixe pequeno é algo pejorativo. Você está num ambiente com muita gente importante. Você fala, aqui só tem tubarão, só tem gente grande. Eu sou peixe pequeno. Igual me sinto perto do Agérson. Quando entra na nave espacial dele. Quem sou eu? E a gente, quantas vezes a gente já não acredita que alguma coisa pode acontecer porque nós nos sentimos peixes pequenos. Mas eu tenho mais uma notícia para te dar. Deus é especialista em usar peixe pequeno. Nada contra peixe grande, mas o peixe grande que apareceu na Bíblia, você abrir a boca dele, tinha um profeta dentro. Então peixe grande come profeta, mas peixe pequeno alimenta a multidão. Um dos melhores textos sobre peixe pequeno, pastor Tiago. Quem sabe num dia eu vou lá na São Diogo falar sobre isso. Mateus capítulo 17, a partir do 24, os cobradores de impostos procuram Pedro e falam assim, vem cá, seu mestre não paga imposto não? Aí Pedro fala, claro que paga.
Pedro só andava duro. Os caras perguntaram, você não paga imposto? Ele falou, meu mestre paga. O coxo falou, tem uma esmola? Ele falou, não tenho prata nem ouro. Itinerante, né, irmão? Depois virou pastor de igreja, aí mudou a história. Aí... Brincadeira, tá, irmão? Mas os cobradores de impostos chegaram e disseram assim, vem cá, seu mestre não paga imposto? Ele falou, claro que paga. Aí Pedro virou as costas, os cobradores de impostos, e entrou na casa onde Jesus estava. Quando ele entra na casa, Jesus se antecipa, porque nada surpreende Jesus. E Jesus diz assim, vem cá, Pedro, o que te parece? De quem cobram os reis os impostos? Dos filhos ou dos servos? Pedro falou, essa é mole, dos servos. Aí Jesus falou, então filho de rei não tem que pagar imposto. Ele falou, não. Aí Jesus diz, mas para não escandalizá-los, pega uma vara e um anzol e vai pescar. E joga o anzol na água. O primeiro peixe que subir, você abre a boca dele que tem uma surpresa lá. Eu preciso pontuar isso, eu preciso fatiar esse texto aqui. Primeiro, é que Jesus sempre está um passo à frente. Pedro está indo com a indagação, Jesus já tem a resposta. Aí Jesus diz, que te parece? Quem cobra os reis da terra os tributos? Dos servos ou dos filhos? Ou seja, quem é servo tem que pagar imposto. Agora, quem é filho de rei não tem que pagar imposto. Aí Jesus diz, mas para não escandalizá-los, pega o anzol e vai pescar que eu vou tirar a moeda da boca do peixe. O peixe vai virar caixa eletrônico. Era por falta de dinheiro que Jesus mandou pegar a moeda na boca do peixe? Não. Lucas capítulo 8, verso 1, 2 e 3. Haviam mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. Entre elas a mulher de Cusa, um agente direto, um funcionário direto de Herodes, uma mulher riquíssima. Jesus tinha mulheres que bancavam seu ministério, mulheres ricas, porque era ele e uma equipe de mais 12 obreiros. Imagina um hotel para todo mundo. Então Jesus não era um transeunte, passa fome, igual muita gente prega por aí, não. A túnica dele deu briga no pé da cruz para ver quem ia ficar, de tão boa que era. Tem que tirar isso da mentalidade. Ah, mas ele não tinha lugar para pôr a cabeça. Outro dia eu volto para falar sobre isso. Que não tem nada a ver com casa. Nada a ver com casa, mas deixa só na curiosidade. Mas o fato é que Jesus disse, olha, dinheiro para pagar, tinha tanto dinheiro que Judas até roubava. Então Jesus falou, filho de rei não tem que pagar imposto. Traduzindo o texto, mas eles não me reconhecem como filho do rei. Então, para não escandalizá-los, eu vou pagar, mas não vou tirar do caixa do ministério, vou tirar da boca do peixe. E por que Jesus está dizendo assim, eu não tenho que pagar esse imposto, eu não deveria pagar esse imposto? Para mim, esse imposto é ilegal. Simples demais, porque um dia, lá em 1 Samuel 17, Davi chegou no vale de Elá. E quando Davi chegou no vale, tinha um gigante gritando assim, dai-me um homem para pelejar comigo. Ali surgiu o movimento LGBT, dai-me um homem. Um grandão gritando, dai-me um homem, coisa linda. Dai-me um homem para 40 dias gritando. Aí Davi chegou e falou assim, vem cá, o que vão dar para o cara que matar esse gigante? É a primeira fala de Davi na Bíblia. Davi não começa falando, Davi começa perguntando. Porque o maior sinal de inteligência não é as respostas que você dá, mas as perguntas que você faz. Davi falou, o que vão dar para o cara que matar esse gigante? Alguém falou, o rei vai dar a filha dele para casar, vai encher de tesouros e a família de quem matar o gigante nunca mais paga imposto. Davi falou, negócio fechado. Todo mundo conhece, pedra na testa, espada na cabeça, Golias morto. Aí a gente entra no primeiro livro da Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 1. Olha como é que começa Mateus 1 e 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Quando alguém queria chamar a atenção de Jesus, eles tinham que chamar ele de quê? Filho de? Podia chamar de mestre, rabi, bom. O cara falou assim, o senhor é bom. Ele falou, bom é meu pai que está no céu. Agora, o dia quando falava assim, filho de Davi, ele parava e dizia, opa, me reconheceram. Ele falou, eu não tinha que pagar esse imposto. Por quê? Porque eu sou filho de Davi. Sabe por que eu não tinha que pagar esse imposto? Porque meu pai já matou o gigante lá atrás. Então, quando o diabo vier te cobrar alguma coisa, fala para ele, eu não te devo nada. Meu pai já matou o gigante lá atrás. Eu não te devo nada. Meu pai já venceu a guerra que eu não podia vencer. Meu pai já matou o gigante. Eu não te devo nada. Eu não vou pagar o que eu não devo. Aí Jesus diz, já que eu não devo, vai lá e faz o peixe virar caixa eletrônico. Vai lá, Pedro, lança o anzol. O primeiro peixe que subir, você pega ele. Isso aqui é um linguajar que quem pesca entende. Primeiro que subir. Eu nasci aqui em Mantena, aqui perto. Mantena dá o quê? Uns 300 quilômetros daqui no máximo. Nasci em Mantena. Meu pai me ensinou a pescar com 5 anos de idade no córrego da fazenda de São Emiliano. Meu pai, irmão João. Aí meu pai me disse, meu filho, pescar é uma arte. Então eu entendo da matéria. Você vai lançar o anzol na água e o peixe, quando fisgar, vai parecer que é um peixão. Mas muitas vezes, quando você levantar, vai ser um peixinho de nada. E aí, na pesca tem uma regra. Peixe pequeno a gente não leva para casa. A gente faz o quê? Devolve. Jesus disse, Pedro, você está acostumado com peixe grande. Então, esse que vier no anzol, o primeiro que vier, você pega. Ou seja, não julga o peixe pela escama e nem pelo tamanho.
Abre a boca dele primeiro. Porque você está acostumado a dar valor para os peixes, Pedro, pelo tamanho dele, mas o valor desse peixe não está por fora. O valor desse peixe você só vai conhecer quando ele abrir a boca. Então abre a boca do peixe pequeno que vai ter um estáter lá dentro. Jesus conhecia, o peixe era tão pequeno que a moeda não passou, ficou agarrada. Aí Jesus disse, então não julga o peixe pelo tamanho, Pedro, lança o anzol. Isso aqui foi uma pancada na mente de Pedro, por quê? Porque Pedro está acostumado a pescar de traineira. Jesus disse, calma aí, Pedro, tem dia que a bênção vem no atacado, na rede, mas tem dia que é no varejo, é na paciência. Mas o importante é que a provisão vai chegar. Então lança o anzol, Pedro, o primeiro peixe que subir, você pega ele. Quando Pedro abriu a boca do peixe, tinha lá um estáter, pagava o imposto de Jesus e de Pedro. Por quê? Porque o maior valor do peixe não está por fora. Talvez você está sendo julgado por aquilo que estão vendo por fora. E Deus está dizendo, mas seu maior valor não coloquei por fora, seu maior valor eu coloquei por dentro. Então mesmo sendo peixe pequeno, seu maior valor a gente conhece quando você abre a boca. Porque a boca fala do que o coração está. Talvez eu estou pregando para alguns peixes pequenos aqui essa noite. E Deus está dizendo, fica tranquilo que o seu maior valor escondia aí dentro de você. Podem não reconhecer, mas tem um valor imensurável aí dentro de você. Então, os pães eram de cevada e os peixes eram pequenos. Outro detalhe interessante, fazendo uma aplicação aqui, com bastante cuidado. Eu estive em Israel, você que ainda não foi, fica tranquilo que assim que a pandemia passar, Deus vai usar alguém para te levar lá. 3 receberam, deixa para lá. E aí tem um peixe que a gente come lá na margem do mar da Galileia, o peixe de São Pedro. É o mesmo que a tilápia, é uma tilápia para nós aqui. Hã? Né? Aí é o mesmo tilápia, só que eles colocam o nome de peixe de São Pedro. E aí eu estava comendo aquele peixe lá, de graça. Senti uma inveja pairando aqui assim agora, ó. Eu chamei o guia da caravana, Gerson, falei, vem cá, a gente está comendo esse peixe aqui, eu estou lembrando da multiplicação de pães, foi por aqui, né? Ele falou, com certeza foi em algum desses lugares aqui. Falei, como é que eles comiam o peixe naquela época? Era sushi? Era peixe cru? Porque nós estamos comendo frito, como é que eles comiam? Aí o guia, o Daniel, um argentino, judeu messiânico, não era judeu ortodoxo, não messiânico, aí ele disse assim, eu vou te explicar, pastor, naquele tempo eles pegavam peixe, quando pescavam, cortavam a cabeça. A primeira coisa que fazia é cortar a cabeça, porque o peixe começa a apodrecer pela cabeça. Frase do padre Antônio Vieira, muito interessante, o peixe apodrece pela cabeça, por isso tem que arrancar a cabeça do peixe. E tem gente que é igual o peixe, começa a apodrecer por aqui. Aí depois que arrancava a cabeça, tirava a entranha do peixe. E aí salgava, colocava no sal grosso, que era muito comum naquela época. A palavra salário vem de sal, você sabe disso, antigamente recebia-se com sal, daí vem salário. E depois de salgar o peixe, colocava no azeite. Então o azeite, o peixe vinha na conserva. Eu falei, então o peixinho que o rapaz entregou para Jesus multiplicar, estava no azeite. Ele falou, estava. Falei, eu entendi, então pode ser peixe pequeno, mas se tiver no azeite... Não tem problema ser pequeno, mas tem que estar no óleo, tem que estar na unção, tem que estar no azeite. Aí vamos caminhar para o final aqui. Mas o que é isso para tantos? Aí Jesus falou, manda o povo assentar. E assentaram-se, havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Isso aqui é extraordinário, por quê? Porque Jesus é a própria graça, Ele é a maior manifestação da graça, é a própria graça, mas pegou o pão e o peixe e deu graça. E aqui está o segredo, o que eu tenho é pouco e é simples, mas quando eu dou graça, porque nós somos especialistas em lembrar do que é para esquecer e esquecer do que é para lembrar. Ele está dizendo, não dê graça pelo pouco que você tem, que é no pouco que eu mando muito, então dê graça. Você já deu graça pelo que Deus colocou na sua mão hoje? Você já deu graça? Já liberou uma palavra de gratidão a Deus essa noite aí por aquilo que Ele tem te confiado? Se você ainda não fez, faça isso agora. Diga, Deus, obrigado por eu estar aqui na fonte de vida essa noite. Obrigado pelo pão de cevada, obrigado pelo peixe pequeno. Agradeça a Deus, dê graça pelo pouco que Ele te deu. Que a multiplicação venha. Aí Jesus levantou os pães e deu graças. E aí existe aqui não há uma coerência nas interpretações de como, na dinâmica desse milagre.
Não é uma interpretação 100% coerente dos comentaristas, né? Você vai pegar o Warren Wiersbe, Champlin, Matthew Henry. Os que você pegar, cada um vai dizer de uma forma, uma dinâmica para a multiplicação desses pães e desses peixes. Alguns acreditam que Jesus multiplicou os pães e entregou os pães multiplicados aos discípulos. E eles só entregaram para a multidão. Eu, particularmente, tenho dificuldade com essa visão. Você é livre para acreditar na interpretação que você quiser. Vou dar a minha interpretação do texto baseado no que eu li, pesquisei e estudei. Jesus repartiu os pães e entregou. Jesus não multiplicou, ele repartiu. Então, na minha opinião, ele pegou os 5 pães, quebrou em pedaços, pegou um pedaço, colocou na mão de cada discípulo e falou: agora entrega para a multidão. E aí Marcos e Lucas dizem que a multidão foi dividida em grupos de 50 e de 100. Agora vamos fazer uma conta básica aqui. Quantos pães eram? 5. Quantos discípulos? Vamos colocar 12. Quantos? Divide 5 por 12, por favor. Vai dar uma conta quebrada. Então foi menos de meio pão na mão de cada um, pastor Tiago. Imagina Tomé pegando menos de meio pão. E Jesus dizendo, e Tomé falando: Senhor, para fazer o que isso aqui? Para comer? Falou: não, é para entregar para aquele povo ali, ó. Jesus dizendo, Tomé dizendo: essa turma aqui? Povo da fonte de vida? O senhor não conhece crente, não? Crente não fuma, não bebe, mas come. Crente come demais, Senhor. Meio pão não vai dar. Então como é que eu acredito que foi esse milagre? Meio pão, menos de meio pão na mão de cada discípulo, um pedacinho de peixe. Eles chegavam para a multidão e diziam assim: vamos lá, a vontade de Deus não é para ser entendida, é para ser feita. O problema é que de vez em quando a gente quer entender o que Deus vai fazer. E não é para entender, é para fazer. Oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: seja entendida a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja. Então não tenta entender, só faz. Para de querer entender, só faz. Sua mente não alcança o que Deus faz, então só faz. É para multiplicar, é para entregar metade, é para dividir essa metade com a turma? É. Aí imagina, vai acabar agora, mas ele mandou, pá, não, sobrou. Não, mas agora acaba, pá, sobrou. Não, mas agora acaba, pá. Não, mas ainda tem um pedaço aqui, não, mas agora acaba, pá, não, sobrou. Não, mas agora vai acabar, pá, não, sobrou. Agora vai acabar, 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 não, sobrou. Gente que entrou aqui dizendo: hoje acaba. Deus diz: não vai acabar, vai sobrar. Hoje acaba, não vai acabar, vai sobrar. Ontem era para ter acabado, não acabou, sobrou. Hoje era para ter acabado, não acabou, sobrou. Amanhã não vai acabar, vai sobrar. Depois da manhã não vai acabar, vai sobrar. Não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Não faltará provisão de Deus. Quem está comigo nessa palavra? Eu preciso que uns 5 acreditem. Quem acredita? Quem crê? Quem crê? Além de não acabar, vai sobrar. Me ajuda a adorar. Sobe esse som, esse fundo musical aí, meu filho. Sobe esse fundo musical para o povo adorar. Além de não acabar, vai sobrar na sua mão. Vai sobrar na sua vida. Vai sobrar na sua casa. Deixa eu te dar uma notícia: o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Lá na galeria não vai acabar, vai sobrar. Aqui na direita não vai acabar, vai sobrar. Aqui, ó, não vai acabar, vai sobrar. Pega aí, ó, não vai acabar, vai sobrar. Não vai acabar, vai sobrar. Não vai acabar, vai sobrar. Os caras vão dividindo. Aí daqui a pouco o texto diz: e quando estavam saciados, não foi um lanchinho não, comeram até saciar. Quer mais um pedaço? Não aguento mais. Só mais um pedacinho, rapaz, não dou conta. Tá todo mundo saciado? Tá. Aí Jesus diz: recolhe os pedaços para que nada se perca. Por quê? Porque Ele é Deus de multiplicação, mas não é Deus de perda. O que sobra não é para jogar fora. Junta o que sobrou. Aí juntou. Quanto deu? 12 cestos. Vamos entender a última? Essa é a última e eu devolvo o microfone porque eu não quero ficar sem voltar aqui. Ainda tenho 3 minutos. Mandaram entregar tudo, verdade. Mateus capítulo 10, verso 10.
Vamos lá, para adiantar, vamos aqui na Bíblia mesmo. Mateus 10, verso 10. Vou te explicar um negócio interessante. Você não está com a Bíblia aberta, anote para você pesquisar depois, para você ver que coisa interessante. Mateus 10, 10. Mateus 10, para começar, fala da primeira comissão. A Bíblia tem duas comissões. Na primeira comissão, Mateus 10, se você olhar o início do texto, Jesus chama os discípulos e os envia, os 12, dizendo para eles irem às ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a primeira comissão. Jesus chamou os 12 e falou, vão pregar, vão curar os enfermos, mas vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a primeira comissão, ou pequena comissão. A segunda comissão, Marcos 16, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós não estamos na primeira, estamos na segunda comissão. A primeira comissão durou 3 anos, o tempo do ministério de Jesus. Jesus estava treinando os 12. Treinando, para quê? Para que eles pudessem dar seguimento à obra depois do seu arrebatamento, depois que o Cristo voltasse para a eternidade. Então Jesus está treinando, me ajuda aqui, Jesus está fazendo o que com os 12? Não, está fraco. Jesus está fazendo o quê? Treinando. Então escute isso aqui. Nessa época de treinamento, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 10, verso 10. Nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Algumas versões, digno é o obreiro do seu salário. Lembrando que salário vem de sal, também tem a ver com alimento. Mas Jesus está dizendo, olha, nessa primeira comissão, vocês não vão levar prata, não vão levar ouro, não vão levar 2 túnicas, não vão levar alforje. Vocês não vão levar nada, o salário de vocês vai ser o alimento. Me ajuda, o salário de vocês vai ser o... Então, durante 3 anos, os caras trabalharam no ministério de Jesus a troco de alimento. Pode falar que é isso mesmo, a troco de alimento. Só que depois, na época da igreja primitiva, o povo vendia o que tinha e entregava nos pés dos apóstolos. Aí mudou a cantiga. Aí mudou a história. Mas Jesus primeiro treina a gente no pouco para a gente poder administrar o muito. Porque se a gente colocar direto no muito, você desperdiça, a gente não valoriza. Então ele falou, passa 3 anos trabalhando só a troco de comida, que quando vier muita coisa, vocês vão saber administrar. Agora Marcos 6,31, falando da multiplicação de pães também, Marcos 6,31. Então repare que o salário dos discípulos era alimento. Agora Marcos 6,31 também fala da multiplicação de pães e de peixes. E olha o que diz no verso 31 de Marcos 6, isso aqui é muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista. Lembrando que disse Leonardo Boff, que eu não concordo com tudo que ele fala, claro, 50% que ele fala eu não concordo, mas nessa eu concordo, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então esse é o meu ponto de vista, Marcos 6,31, multiplicação de pães. Olha a epígrafe do texto, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. 31 diz o seguinte, e ele lhes disse, falando com os apóstolos, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco, ponto, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para... Então quando a primeira multiplicação de pães aconteceu, os discípulos estavam sem tempo para... Mas o salário deles era o quê? Então eles estavam trabalhando pelo alimento. E quando multiplicaram pão, eles estavam sem tempo para... E é aqui que está o segredo, é multiplicar pão com fome. Vamos de novo, o salário deles era o quê? Mas naquele dia não tinham tempo para... Aí Jesus coloca meio pão na mão de cada um e fala, é para comer? Não, é para compartilhar. Mas eu estou precisando, mas calma aí, compartilha primeiro. E esse que é o segredo. Tem dia que você está precisando de um abraço, Deus fala, vai lá e abraça. Tem dia que você está precisando da porta, Ele fala, vai lá e abre a porta para alguém. Mas eu estou precisando da provisão, seja o provedor para alguém. E tem dia que a gente multiplica pão com fome. Tem dia que você está entregando, precisando receber. Mas o nosso Deus é poderoso, galardoador, e não fica devendo nada para ninguém. Quem comesse o meio pão não ia ter nada no final, porque é assim que funciona. Salmo 126, um salmo pós-exílico. Quando o Senhor mudou a nossa sorte, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, um cântico novo veio aos nossos lábios, e dizíamos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e dizia-se entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. O Senhor mudou a nossa sorte como as correntes do Negueb. Verso 4, verso 5, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará por certo, trazendo consigo seus feixes. Verso 6, porque aquele que semeia com lágrima, vai colher com alegria. Ponto. Outro dia eu volto para falar sobre isso. O Salmo 126 é um salmo pós-exílico. Repare que do verso 1 ao verso 4 está falando de alegria e mudança de sorte. Verso 5 e verso 6, choro. Não tem lógica. Se Deus mudou minha sorte, por que eu vou chorar?
É porque o povo voltou da Babilônia e trouxe sementes. E quando chegaram em Judá, em Jerusalém estava destruída. Então, com a semente que eles tinham, Viviane, eles tinham duas opções: ou come a semente ou planta. Então é melhor plantar com lágrima, porque eu posso comer a semente agora e não ter amanhã para colher, mas eu posso plantar doendo agora. Vou plantar regando com lágrima, mas amanhã a colheita vai ser extraordinária. Eu vou compartilhar o meu meio pão, mas tem um cesto cheio me aguardando no final. Depois que todo mundo comeu, Jesus diz: quantos cestos sobraram? Quantos cestos? E quantos discípulos eram? Está aí o salário de vocês. Ninguém trabalha de graça para mim. Ninguém trabalha de graça para mim. Eu sou Deus galardoador. Você compartilhou o seu meio pão, agora tem um cesto cheio para você. Você crê que essa noite é profética? Estende a mão como quem vai receber alguma coisa. Eu declaro: Deus te viu compartilhando o seu meio pão. Deus viu no momento que você precisava, ainda assim você foi altruísta e compartilhou com alguém. E Deus está dizendo: por causa da sua liberalidade, por causa da sua generosidade, por causa da sua atitude, tem um cesto cheio te aguardando logo ali. Pega essa palavra para você. Tem um cesto cheio te aguardando. Recolheram e encheram 12 cestos dos pedaços de 5 pães de cevada que haviam sobrejado os que haviam comido. No verso 14 chamaram ele de profeta. No 15 queriam fazer dele rei. Ele se retirou. Só um detalhe: Mateus diz que João diz que recolheram 12 cestos dos pedaços de pães. Mateus fala 12 cestos de pedaços de pães. Lucas fala 12 cestos de pedaços de pães. Só Marcos que cita que tinha peixe, mas fala assim: alguns peixes. Onde eu quero chegar é que sobraram 12 cestos de pães, mas não sobraram 12 cestos de peixe. Por que não sobrou 12 cestos de peixe, mas sobrou 12 cestos de pães? Primeira regra, foi Paulo quem disse isso: quem semeia muito colhe, e quem semeia pouco. O que foi semeado mais, pão ou peixe? Então automaticamente vai sobrar o que foi semeado mais. Então a área que você quer que multiplique, semeie. Fica tranquilo que eu não vou passar envelope e nem estender lençol, relaxa. Só estou te ensinando um princípio. A área que você quer que multiplique, semeie. Você quer milagre na sua família? Abençoe a família de alguém. Quer milagre no seu ministério? Abençoe o ministério de alguém. Você quer que multiplique numa área que você não semeia? Não vai sobrar, não vai ter milagre. Agora multiplica, semeia na área que você quer que multiplique, ué. Princípio básico do reino de Deus. Não sobrou peixe, pastor? Sobrou. Marcos diz que sobrou, só que sobrou menos peixe e mais pão. Primeiro porque a lei da semeadura, a lei bíblica da semeadura. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto menos você semeia, menos você colhe. Lei básica da vida, que a Bíblia é feita de princípios e promessas. Isso aqui é um princípio. Seja ateu, seja crente, quem praticar esse princípio vai viver o resultado, seja pouco ou muito. Mas outra coisa interessante aqui é que pão todo mundo come, agora peixe, tem gente que fala assim: não consigo comer peixe, não suporto, né? Tem gente que tem alergia a peixe. Agora pão, qualquer lugar do mundo tem pão, só muda o nome. Chega lá, tem pão? Tem. Onde você chegar tem pão, só muda o nome. Agora peixe, nem todo lugar tem peixe. Me prometeram uma muqueca hoje, só até aqui o pai me deu. Isso é profético. Mas o fato é que peixe nem todo mundo come. Quem aqui não come peixe? Pode levantar a mão sem problema. Olha aí, quantidade de mão que não come peixe. Eu amo peixe, pode fazer, me chamar que eu vou. Mas pão todo mundo come. Agora tem um detalhe: você está precisando melhorar a sua saúde? Procura lá um nutrólogo, um endocrinologista, um nutricionista e fala assim: eu preciso perder peso, preciso melhorar meus números aqui no meu exame de sangue. Ela vai falar: a primeira coisa que você tem que cortar. E vai dizer: quer comer uma coisa saudável? Coma. Só que o problema é que todo mundo gosta de pão, mas nem todo mundo gosta de peixe. Qual a diferença do pão e do peixe? É que o pão é um alimento que enche o estômago, o peixe é um alimento que enche a mente. Peixe é rico em ômega 3, aumenta a sinapse neural, melhora o raciocínio e aguça a memória. Sem contar a saúde que faz. Agora o trigo, quando você come, vira açúcar no seu sangue. Hashtag fica a dica, menos pão. Uma das frases que mais me impactou até hoje, eu li no livro de Anthony Robbins, Poder Sem Limites. Tony Robbins disse o seguinte: tem gente que cava a sepultura com os próprios dentes. Aqui fica uma dica: desembrulhe menos e descasque mais. Come menos coisas industrializadas e mais coisas naturais. Mas o fato é que todo mundo gosta de pão, mas nem todo mundo gosta de peixe. Só que peixe é um alimento que faz bem para a cabeça. Pão é um alimento que faz mal para o corpo. Por mais gostoso que seja. Agora,
Qual é o nosso problema como crente? É que a gente entra na igreja e quer sair de barriga cheia, não de mente cheia. Enche a minha barriga, profeta, manda, hoje é vitória, hoje é bênção. Mas quando a palavra é para encher a mente, a gente não quer. Nem todo mundo quer pão, nem todo mundo quer peixe, mas todo mundo quer. Mas eu encerro essa palavra dizendo: o Deus que te trouxe aqui não quer encher só a sua barriga, Ele também quer encher a sua. Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.